Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos dar continuidade à primeira aula de CI, né? A gente pegou um CI ali, a gente viu um pouco mais de teoria ali, a gente pegou o slide, vimos ali o funcionamento geral, né? Vimos como que um CI se parece visualmente. Pegamos um exemplo ali no esquema elétrico no finalzinho da aula e expliquei para vocês a função de todos os terminais daquele CI. Se você não viu esse vídeo, vê que é a primeira parte desse vídeo que você está vendo aqui, dessa aula que você está vendo aqui. Então é um vídeo que ficou extremamente interessante, extremamente com bastante conteúdo, né? Então acredito que você vai conseguir entender bastante coisa e aprender bastante coisa também, beleza? Então já vai lá, já deixa o like, comenta e nesse vídeo aqui é a continuação daquele vídeo onde a gente vai partir de outro exemplo aqui no esquema elétrico, vamos pegar outro CI, vamos analisar um pouco mais o contexto nessa aula aqui, desde o início ali dos MOSFETs até o funcionamento geral dele ali, beleza? Para que você consiga entender mais o porquê das coisas. No outro eu só cheguei lá e mostrei, ó, isso aqui significa isso, que serve para isso, aquilo significa isso, que serve para aquilo. Apesar da gente analisar o CI por completo, com todos os terminais, a gente não viu o contexto ali, né? Nesse aqui eu vou tentar pegar um pouco mais do contexto das coisas para que vocês consigam entender um pouco melhor, beleza? De qualquer forma, se você ficar com dúvida, deixa nos comentários aqui, beleza? Então, vamos para o vídeo. Beleza, pessoal. Então vamos lá, vamos iniciar aqui, tá? Vamos iniciar. Na aula passada nós vimos um pouco mais aqui do slide, tá? E nessa aula nós vamos pegar aqui um pouco mais do esquema elétrico. Vamos focar um pouco mais no esquema elétrico. Nós temos esse CI aqui, que o modelo dele é o BQ24725, tá? Que vai ser aqui um CI que ele é conhecido, né? É um CI controlador, que ele é conhecido como CI de charger, né? Por ele ser responsável pelo carregamento da bateria em notebooks. Inicialmente nós iniciamos por um circuito aqui, por dois circuitos na verdade, passando por dois transistores MOSFETs, os dois canais N, como que eu sei, setinha apontada para o gate, MOSFET canal N. Passando por dois MOSFETs, vemos uma tensão aqui chamada Vin. Esse Vin aqui é 19 volts, tá? Então vai passar por esse MOSFET aqui, ele vai receber aqui ativação no gate, né, que vai vir do próprio CI charger. Vai receber ativação aqui no gate. E esse 19 volts vai passar para cá, vai chamar P1, mas continua sendo 19 volts, tá? Vai chegar aqui nesse outro MOSFET, né? Vai passar para cá chamado P2, continua sendo 19 volts. E aqui vai chegar nesse carinha aqui, chamado de resistor shunt. Por que a gente tem que ver o contexto? Porque isso aqui, para a gente entender esse CI em específico, ele é diferente do CI que a gente analisou na primeira aula. Esse CI em específico, ele tem algumas funções a mais, tá? Entre aspas, para ficar uma linguagem mais simples para vocês, tá? Então é como se ele tivesse, entre aspas, um amperímetro, um multímetro e amperímetro dentro dele, tá? E ele vai fazer algumas medições de tensão e corrente, né, em consumo de corrente. Então, ele tem algumas funções a mais, ele tem funções de monitoramento. Os outros não têm? Tem também. Né? A gente viu no outro da primeira aula que ele tem, por exemplo, um feedback. Né? Tinha, na verdade, dois feedbacks para cada tensão que ele gerava. Então, é um certo monitoramento. Só que aqui é um monitoramento de uma forma diferente, com uma função diferente. Tá? Então, por isso a gente precisa entender um pouco mais desse contexto. Daqui a pouco eu vou explicar o que é um resistor shunt. Vamos ver por onde que vai seguindo essa tensão primeiro, 19 volts. Após o resistor shunt, que daqui a pouco eu vou explicar o que é e por que esse nome, ele recebe o nome de B+, mas continua chamado, ele continua sendo 19 volts. Ele passa por uma bobina, uma PL201, e ele segue duas ramificações. Ele vai aqui para frente ele vai passar por vários capacitores, vai passar por um diodo duplo, tá? E vai chegar nesse MOSFET aqui, que aparentemente é o MOSFET de alta, do circuito de fonte chaveada daqui, tá? E aqui em cima ele vem para cá, para outro MOSFET que está ligado após o indutor no circuito de saída que se chama de BAT, que é o da bateria. Esse daqui é o tão famoso MOSFET comutador, né? Que ele vai comutar ali entre a tensão da fonte e a tensão da bateria, beleza?
Mas vamos vir para o CI. Vamos analisar o contexto de acordo com o que a gente verifica as tensões no CI. Aqui no CI, nós encontramos a primeira coisa. O que é que nós precisamos de primeiro para o CI funcionar? Nós vimos, como nós vimos na aula passada, precisamos primeiro de alimentação e depois habilitação. A alimentação desse aí se dá por esse terminal aqui, terminal 20, que é chamado de VCC. Tá? Se a gente vier de onde que ele vem, verificar de onde que ele vem justamente daquele diodo duplo que a gente viu aqui agora. Então, esse diodo duplo aqui, ele vai ter duas tensões, né? duas ramificações possíveis. Esse VIN e essa outra ramificação daqui que a gente verificou. Por que é duas ramificações? Porque quando, nesse caso aqui é uma placa de notebook, quando a placa de notebook estiver ligada somente no carregador, VIN, tensão de entrada, né? V, tensão in, input. Então, a tensão de entrada, a tensão de 19 volts é quem vai alimentar esse CI, tá? Se o carregador estiver fora, ele estiver na bateria, a tensão de bateria vai chegar aqui nesse setor e vai chegar no outro lado desse diodo duplo, né? E é a tensão da bateria quem vai alimentar o meu CI, que normalmente ele vai ser 12 volts, tá? Então esse CI ele pode ser alimentado por 19 ou pode ser alimentado por 12, beleza? Vai depender de quem que está conectado ali. Se tiver os dois conectados, então se tiver os dois conectados, vai permanecer a maior tensão. Nesse caso aqui 19 volts é quem vai alimentar o CI, tendo o carregador conectado, beleza? Recebendo aqui o nosso VCC, nós precisamos aqui da habilitação. Deixa eu só tirar um pouco mais desse zoom para eu verificar quem que é a habilitação desse CI. Porque tem CI que ele não precisa de habilitação para funcionar, que eu estou desconfiando que é o caso desse aqui. Tem CI que não precisa de habilitação para funcionar. Eu acredito que justamente vai ser o caso desse, tá? Vamos lá. Ele tem aqui um AC OK, tá? Esse AC OK aqui é no pino 5. Ele recebe uma tensão de 3 volts primários, que é justamente do circuito que a gente analisou na aula passada, tá? E ele vai chegar aqui, 3 volts, vai chegar aqui esse AC OK. Esse AC OK é justamente mostrando lá que ele recebeu um OK, né? O OK ali do carregador, tá certo? Ele vai ter esse ACDET. O ACDET e o AC-OK vão trabalhar mais ou menos em conjunto. Por quê? O ACDET, quando ele recebe aqui o VIN, vai passar por um divisor resistivo. Então, quando ele recebe 19 volts, passa pelo divisor e a tensão chega aqui, não é 19 volts que chega aqui por conta do divisor resistivo. Se você tem dúvida, não sabe o que é um divisor resistivo, deixa nos comentários aqui que eu trago uma aula de resistores e as funções de resistores. Resistor de pull-up, resistor de pull-down, divisor resistivo e assim sucessivamente. Mas tem que fazer o cálculo para saber qual é a tensão que tem aqui. Quando eu plugo o carregador, eu tenho esse ACDET, né? Ou seja, ele identificando que o carregador está conectado, tá? E o AC OK identificando que está tudo ok, beleza? Então, basicamente, é isso aí. ACDET, onde ele identifica, AC OK, onde está tudo ok com todo aquele circuito ali, beleza? Então, ele identificou aqui esse circuitozinho para identificar que eu pluguei o carregador e está tudo ok com o carregador, com a tensão, com tudo certinho. O meu CI ele vai funcionar. Então, nós podemos tratar isso aqui como se fosse um enable do CI, né? Porque se ele não identificar, se ele não dizer que está tudo ok, eu plugo a fonte e ele não identifica e não diz que está tudo ok, então o meu CI não funciona. Então, nós podemos tratar isso aqui como um enable, tá? Mesmo sem ter a nomenclatura, é N, né? De enable propriamente dito. Nós temos aqui esses dois terminais aqui, CMSRC e ACDRV. Eles são os controladores, né, dos gates. Os controladores dos gates aqui dos MOSFETs, desses MOSFETs aqui. Esses MOSFETs aqui eles são conhecidos como MOSFETs de entrada, tá? Eles ficam bem pertinho ali do conector do carregador do equipamento. Por quê? Eles servem aqui como proteção. Vocês veem que eles não estão ligados a nenhum circuito de fonte chaveada. Eles servem de fato como proteção. Por exemplo, se eu conectar o meu carregador, meu 19 volts chegar aqui, esse 19 volts já vai passar direto para o outro lado? Não. Por quê? Porque eu preciso que o meu CI
envie, nesse caso aqui, o ACDRV, que é o controle, que é o pulso para o meu gate, para o meu gate colar e o meu 19 passar para o outro lado. Tá? Então, basicamente isso. E aí o meu 19 já vai passar diretamente para o outro lado aqui, por conta da polarização desse diodo, desse MOSFET. Você vê que ele está polarizado inversamente, então o 19 chegou aqui, ele já vai passar para o outro lado. Porém, vamos supor que nesses capacitores aqui eu tenho um curto-circuito, tá? Então, o meu curto ele vai passar por aqui, porém o meu curto não vai passar para cá e chegar, por exemplo, a queimar o meu carregador. Por quê? Porque justamente esse MOSFET está polarizado inversamente. Então, ele vai proteger daqui para trás. O meu curto ele chega até aqui e para. Da mesma forma, se eu conectar um carregador em curto. Então, se eu conectar um carregador em curto, uma fonte em curto, e o curto não vai passar para o outro lado, porque tem esse MOSFET aqui, a polarização do diodo, né? Então, ele não vai deixar o meu curto passar para o outro lado. Em teoria, é isso que deveria acontecer, né? Então, esses MOSFETs de entrada, eles servem aí para proteção do circuito, beleza? Então, esses meus dois terminais aqui, eles servem para o controle. Então, a gente viu ali VCC, vimos aqui ACOK, ACDET, CMSRC e ACDRV, que é o pino 3 e 4, né? E nós vamos ter aqui mais outros terminais, que vai ser esse daqui, ó, ACN e ACP. O que é ACN e ACP? Esse pad aqui, basicamente, isso aqui é um CI de 20 terminais, tá? Eu disse para vocês na primeira aula, para quem assistiu a primeira aula, deve lembrar que quando você tem um pino chamado pad, ele é um pad de verdade, bem grandão, que fica embaixo do CI, tá? Às vezes esse pad ele pode estar com um xizinho, ou seja, ele não serve para nada, ele só vai servir para assentar o CI, para segurar, para soldar melhor. E às vezes esse pad ele vai servir como aterramento do CI, que é esse caso aqui. Então você vê, ó, pino 21, todos os lados aqui ele tem 5 terminais, ó, 5 terminais, 5 terminais, 5 terminais, e nesse aqui ele me dá 6. Porque na verdade, nesse lado eu não tenho 6, eu tenho 5. E esse pad, ele foi colocado aqui no lado, mas na verdade ele é aqui no meio, ó. Então sempre que vocês verem pad no CI, ele é embaixo do CI, é um pad bem grandão, embaixo do CI, que nesse caso aqui, esse pad ele é um terra, ou seja, ele é o aterramento do meu CI, beleza? Pino 1 e 2, ACN e ACP, ele está ligado justamente aqui, ó, nesse componente que eu disse para vocês, que é o PR211, que vai ser aí o nosso resistor shunt. O que é o resistor shunt? Agora eu vou explicar para vocês, já que chegamos nesse ponto do CI aqui. Vocês veem que, tirar um pouquinho mais do zoom para ver se dá para a gente ver aqui na mesma tela, ó, dá. Então você vê que o ACP, pino 2, ele vem aqui e vem para o lado esquerdo, né, aqui do meu resistor shunt, e o ACN ele vem para o lado direito do meu resistor shunt. Por que eu tenho um terminal ligado em um lado e o outro do outro no meu resistor, tá? Isso aqui é o seguinte, quando o meu MOSFET, né, ele recebe o pulso aqui do meu próprio CI lá, né, o pulso aqui, né, de PWM, e ele ativa, né, quando ele envia uma tensão para cá e ele ativa e o meu 19 passa para cá, esse 19 ele vai passar por esse resistor shunt. Você vê que o valor dele ele é bem baixo, né? Nós temos aqui, ó, PR211, que é a referência dele na placa, 0.01 é o valor dele, ou seja, ele é um resistor de 0.01 ohms. Valor extremamente baixo, é quase como se fosse um fio direto. E esse 1206, ele significa o tamanho, 12 milímetros por 0,6 milímetros, tá? E 1% significa que ele é de 1% de tolerância, né? Então, a gente tem as tolerâncias dos componentes. Deixa eu ver se eu acho outro resistor aqui para que vocês entendam um pouco melhor do que eu estou falando. Um resistor com um pouco mais de tolerância, né? Deixa eu ver. Também só tem resistor de 1% aqui. Resistor de 1% de tolerância, ele é um resistor de precisão. É o que nós chamamos aí de resistor de precisão. E parece que aqui só tem resistor de precisão mesmo. Deixa eu ver em outra página.
resistor de precisão significa que ele não pode ser alterado. Pronto, aqui, ó. Nós temos outro resistor que não é um resistor de precisão. Temos aqui, ó, 4.7, né, é um PR336. 4.7 significa que é um resistor de 4.7 ohms. 1206 é o tamanho dele na placa, é um resistor de 12 milímetros por 0,6 milímetros. E 5% significa que é um resistor de 5% de tolerância, ou seja, esse 4.7 ohms ele pode alterar 5% para mais e 5% para menos, uma margem de erro. Então, se ele tiver alterado, ele não precisa dar exatamente os 4.7 ohms. Se ele der 5% a mais ou 5% a menos, ele ainda está dentro da faixa de tolerância dele. Agora, se ele estiver alterando, por exemplo, 10, 15, 20, 30%, aí você tem que trocar porque ele está ruim. Tá? Então, essa porcentagem é a tolerância de funcionamento do componente. Nesse caso aqui, nesse resistor shunt, ele tem uma tolerância extremamente baixa e um valor extremamente baixo também. Então, é um resistor de 0,01. Se ele alterar qualquer coisa para mais ou para menos, vai dar ruim, tá? Normalmente ele altera para mais, tá? Mas, ó, 1% de tolerância, beleza? Então, por que eu tenho um terminal do meu CI controlador em um lado e no outro? Porque quando a minha tensão de 19 ela chega aqui e passa para o outro lado, o meu CI ele vai fazer uma leitura da tensão que chega aqui e a leitura da queda de tensão que está no outro lado. A mesma coisa ele faz com a corrente. Então, a corrente, o consumo de corrente que está aqui, ele vê e compara com o consumo de corrente que está do outro lado. Mas para que isso? Isso aí é uma leitura. Ele vai entender a minha tensão e vai fazer uma leitura da minha corrente. Se quando ele chega aqui no outro lado, por exemplo, tem uma fuga, um curto, ele está fazendo a leitura aqui. Ele vê que nessa leitura tem um consumo de corrente muito alto, um consumo de corrente que não deveria ter. Aí o que ele faz? Ele vai entrar em proteção e a primeira coisa que ele vai fazer vai ser cortar os gates dos meus MOSFETs. Lembra que são MOSFETs de proteção? Então ele corta os gates dos meus MOSFETs, porque se o problema for da placa, ele vai cortar esse MOSFET para não queimar a fonte. Se o problema vier da fonte, ele vai cortar o MOSFET para não queimar a placa. Tá? Então é basicamente isso. Através dessa leitura que ele faz no circuito, ele consegue ativar ou desativar os MOSFETs ali, beleza? Então ele faz a leitura de corrente de consumo tanto na entrada quanto na saída. Então vamos lá. Aqui nós temos o fase. Esse fase aqui nada mais é do que essa fase aqui, como a gente já viu na aula passada também, a fase das bobinas, tá? Aqui nós vamos ter deixa eu ver onde é que está aqui, porque ele colocou de lado HIDRV. Aqui, galera, achei. Tá? Então, esse HIDRV, ele vai ter aqui, ó, DHCHG, vai ser o gate do MOSFET de alta, tá? Dá para vocês verem aqui, ó, DHCHG, DHCHG no pino 18, HIDRV, beleza? O fase é o fase, ó, BQ24, tal, que ele continua aqui. Ele só fez aqui em cima, acho que ele não teve espaço para colocar aqui do lado, tá? Então a gente tem que ver o nome e ver onde está igual para a gente ver onde é que está continuando. BTST é de Bootstrap, né? Vocês já sabem. Esse reg-in também faz parte do Bootstrap. Então, é o Bootstrap que vai somar ali com o capacitor de acoplamento, né? Para somar a tensão, para manter o gate do MOSFET de alta sempre alto. Beleza? Então aqui do lado a gente viu todos os terminais, ok. Esses dois aqui que são os gates, né, dos MOSFETs de entrada. Aqui são da leitura do shunt, terra, alimentação, fase, gate do MOSFET de alta, bootstrap. Aqui é o gate do MOSFET de baixa, aqui é o outro GND, ó, pino 14, outro GND. A gente tem esse SRP, SRN. Esse SRP e SRN vai ser também uma leitura para outro shunt que está aqui, ó, após a bobina, tá? É basicamente como se fosse um bypass, né? Como se fosse ali um feedback. Só que no lugar dele só ler o feedbackzinho lá após o indutor, ele está lendo
mas também tá lendo a questão da corrente e tal, é a mesma lógica aqui do resistor shunt, tá? Então, ó, nós vamos ter aqui esse SRP-SRN, após passar pelo resistor, ele muda de nome, né? CSOP1, CSON1, e aqui a gente vê aqui, ó, CSOP1, CSON1. Então, esses dois terminais aqui são leituras, tá? São leituras após o meu indutor nesse meu resistor shunt, ou seja, leitura de tensão e corrente. A queda de tensão entre um lado e outro, ele vai ter esse controle aí, beleza? Então isso aí é bastante interessante que a gente entenda. E nós vamos ter aqui a CDET, a gente já viu. Temos outros pinos aqui de comunicação, por exemplo, SCL e SDA. Né? Esse ILM a gente já viu aqui que já dá para ver que é 3 volts, né? A gente vai ter que ter 3 volts aqui. Esse BAT-DRV, deixa eu ver se eu consigo achar aqui onde que ele continua. BAT-DRV, ó, BAT-DRV é o gate aqui do meu MOSFET comutador, ó, BAT-DRV, beleza? Então, esse terminal 11 aqui é o gate lá do meu MOSFET comutador. Então, já vimos todos esses pinos aqui, todos esses e esses aqui a gente está vendo agora. 3 volts, SDA e SCL nada mais é do que controle, né? Esse aqui é protocolo I2C. Mais uma vez, se você não sabe, se você não viu o nosso vídeo aí que eu trato, que eu explico como que funciona ali os protocolos de comunicação, inclusive eu falo sobre o protocolo I2C, dá uma olhada que está no nosso canal, beleza? Vou tentar deixar no card aqui em cima. SDA, SCL é o controle, né, do I2C, e esse I-out ele também vai servir como uma comunicação, né, uma comunicação entre o CI e algum outro circuito da placa, beleza? É isso, galera. Mais um circuito analisado. Aula 2 estamos concluindo. Na aula 1 a gente viu mais ali no PowerPoint, no slide. Depois a gente foi lá, pegou um CI. A gente pegou o CI de PWM primário e analisamos todos os pinos, todas as funções. Eu expliquei para vocês todas as nomenclaturas, o significado de todas elas, tá? Para que servem, como que funcionam. Só que eu falei de uma forma ali um pouco mais rápida. Nesse vídeo eu tive que falar um pouco mais rápido também, porque senão ia ficar 30 minutos de vídeo também. Então, senão ia ficar 1 hora de vídeo, né? Se eu fosse juntar tudo, se eu fosse falar tudo aqui, ia ficar 1 hora de vídeo. Então, eu tento falar de um jeito um pouco mais rápido, um pouco mais direto, tá? Então, se você ficou com dúvida, se não entendeu, volta o vídeo. Ou se você quer deixar uma pergunta aí, pode deixar uma pergunta. Mas se eu te ajudei, não esquece, deixa teu like, comenta, compartilha o vídeo em grupos, compartilha o vídeo com os teus amigos para que eles possam aprender também sobre o funcionamento. E se você tiver alguma opinião, né, alguma sugestão, pode deixar algum complemento, é bem-vindo e vai ajudar todo mundo também. Pode deixar aqui nos comentários, não se preocupa que eu não vou apagar não, tá? Então, vimos todos os terminais desse CI aqui, que ele é conhecido como CI de charge, funcionamento, e é bastante útil a gente saber dessas informações. Se gostou do vídeo, não esquece, deixa o like, comenta, compartilha. Até o próximo, valeu, falou!